O avião é uma máquina complexa, engenhosamente projetada até nos mínimos detalhes. No entanto, algumas coisas sobre as aeronaves ainda não fazem sentido. Por que o embarque e o desembarque demoram tanto? Por que um avião precisa de vários motores se pode voar apenas com um? E a caixa preta é realmente preta? Chegou a hora de algumas respostas. As máscaras de oxigênio não duram muito. As instruções de segurança sempre informam como usá-las em caso de repentina despressurização da cabine. Mas ninguém avisa que o oxigênio nessa máscara irá durar apenas 15 minutos. Não há necessidade de pânico. Essa quantidade é suficiente para fornecer oxigênio aos passageiros até que o avião atinja uma altitude segura. Quando ele ficar abaixo de cerca de 3.000 metros, todos a bordo poderão novamente respirar normalmente. Os aviões aguentam temperaturas extremas, mas isso depende. Quando o piloto está compartilhando informações de voo com os passageiros, ele menciona com normalidade temperaturas extremas do exterior de menos 57 graus. No entanto, números parecidos podem impedir um avião de decolar. As temperaturas na altitude de cruzeiro e no solo são coisas totalmente diferentes. No chão, o frio intenso, na faixa de menos 51 graus, dificulta a partida do motor. Acrescente a isso o descongelamento do avião e da pista, além de manter as equipes de retaguarda seguras em temperaturas abaixo de zero. E você consegue perceber o problema. Os aviões não precisam de 2 motores para voar. Se um motor falhar, a aeronave poderá continuar voando com segurança por mais de 5 horas. Claro, ela será menos eficiente em termos de combustível e descerá gradualmente de altitude de cruzeiro normal. Mas todos os aviões modernos em rotas de longa distância são testados para lidar com essa situação. E os pilotos são treinados para isso. De fato, as aeronaves podem até planar por um tempo sem nenhum motor funcionando. Ok, elas podem não cair, mas eu ainda gosto de ter todos esses equipamentos de reserva por precaução. Os pilotos dormem e está tudo bem. Graças à maravilha que é o piloto automático, um avião pode voar perfeitamente por todo mundo. Enquanto isso, os pilotos de carne e osso podem cochilar, mas existem regulamentos sobre isso. Apenas um piloto de cada vez pode tirar uma soneca. E ainda há coisas que o automático não é capaz de fazer, como taxiar, aterrissar, definir os locais de início e de fim e fazer piadas espirituosas enquanto informa os passageiros sobre o voo. A maneira como o desembarque é organizado não faz sentido. O desembarque geralmente acrescenta mais meia hora ao tempo de voo, mas simulações em computador mostram que isso poderia ser feito de forma 35% mais rápida. Bastaria desembarcar pelos corredores, não pelas fileiras. Vamos imaginar um layout de cabine com um corredor no meio e fileiras de 3 assentos em cada lado. Primeiro, os passageiros do corredor esquerdo sairiam do avião, depois os do corredor direito. A seguir, os das poltronas do meio, do lado esquerdo, seguido pelos da direita. Finalmente, os ocupantes dos assentos das janelas da esquerda e depois da direita. Pode ser um problema para os passageiros que viajam juntos, mas é uma ótima maneira de evitar o bloqueio do corredor. Uma das razões pelas quais as companhias aéreas ainda não estão usando esse método é que elas estão mais interessadas em ganhar dinheiro extra vendendo assentos de primeira classe e prioritários. Então tá. O embarque caótico funcionaria melhor que os de grupos. Do jeito que é feito atualmente, por grupo, o avião é preenchido de trás para frente, depois da primeira classe, business e classes prioritárias, é claro. Bem, todos os processos seriam muito mais rápidos se as pessoas pudessem escolher seus próprios assentos. Elas se apressariam para pegar um lugar, em vez de ficar demorando para colocar sua bagagem de mão no compartimento. Uma maneira ainda melhor de reduzir o tempo de embarque seria deixar os passageiros embarcarem o método anterior. Primeiro, todos os assentos das janelas, depois os do meio e aí os do corredor. Mais uma vez, isso reduziria o tempo necessário para esperar que outras pessoas guardem suas coisas. Mas, por algum motivo, as companhias aéreas não fazem isso. Você pode abrir o banheiro do avião pelo lado de fora. Basta girar o botão embaixo da placa do banheiro. Porém, não se preocupe, isso não é muito usado por passageiros curiosos, e sim pela tripulação, quando acha que a pessoa que está lá dentro pode precisar de ajuda. Os aviões podem provocar raios. Os pilotos tentam evitar voar em tempestades com raios, mas os aviões são projetados para resistir a isso por precaução. Muitos são atingidos mais de uma vez por ano e ficam perfeitamente bem depois. Mais do que isso,
podem causar raios quando voam através de uma nuvem muito carregada. Estes começam na fuselagem e saem. As caixas pretas não são pretas. O gravador de dados de voo, mais conhecido como caixa preta, é na verdade laranja brilhante. O aparelho é coberto com tinta resistente ao calor e tem cor chamativa para facilitar a localização se necessário. Ele ainda é chamado de caixa preta em homenagem às primeiras delas, cujas cores correspondiam ao apelido. O lugar mais sujo do avião não é o banheiro. Esse título, meu amigo, vai para a mesa dobrável da poltrona na qual você come. Na verdade, existem cerca de 10 vezes mais bactérias nela do que no banheiro. A fivela do cinto de segurança e a ventilação de ar superior têm aproximadamente a mesma quantidade de germes que o botão de descarga do vaso sanitário. Isso é perturbador. Os cobertores e travesseiros também não são sempre limpos após cada passageiro utilizá-los. E mais uma para impedir que você queira voar de novo. Os fones de ouvido fornecidos provavelmente já estiveram nos ouvidos de outras pessoas antes de você. É, isso aí. Da próxima vez vou pegar uma carona no bicuço do Harry Potter. Ah, ele não existe. Deixa pra lá. O ar do avião é tão seco quanto o do deserto do Saara. Para manter o ar limpo, os aviões têm a mesma tecnologia de filtragem de ar dos hospitais. O preço que você paga por essa limpeza. O ar pressurizado a bordo é super seco, tem apenas cerca de 20% de umidade, o mesmo que no Saara. Suas mãos ficam secas, sua garganta e nariz parecem uma lixa e todo o seu corpo perde muita água, especialmente em voos de longo percurso. As companhias poderiam adicionar um umidificador de ar para ajudar a situação, mas também precisariam carregar as aeronaves com um tanque com água para isso, o que equivale a peso extra e mais dinheiro gasto. Então, enquanto estiver voando, beba muita água para se manter hidratado. A comida do avião não é tão ruim, mas as condições de voo a deixam sem gosto. As companhias aéreas não cozinham tão mal para deixar suas refeições com sabor de papelão. A diferença na pressão do ar e a umidade super baixa diminuem cerca de 1/3 do seu paladar, assim como quando você fica resfriado. Então, não é a comida, é você. Pilotos e copilotos geralmente não comem a mesma comida. Não é porque eles tenham dietas completamente diferentes, mas para a segurança dos passageiros. Se algo estiver errado com uma das refeições, pelo menos um dos pilotos não sofrerá intoxicação alimentar e poderá cuidar do voo. Se eles precisarem comer os mesmos alimentos por algum motivo, pelo menos farão isso em momentos diferentes, para não se sentirem mal ao mesmo tempo. Isso é reconfortante. O aquecimento global piora as turbulências. Quanto mais dióxido de carbono houver no ar, maior será a turbulência durante o voo. Isso ocorre porque as temperaturas aumentam na atmosfera mais baixa e caem na estratosfera, causando o efeito cabo de guerra no ar. Os pesquisadores acreditam que as coisas só pioram com o tempo. Isso também poderia acelerar a corrente de jato e tornar os voos para o oeste mais longos do que os para o leste. Reduzir as luzes da cabine não é para ajudar você a adormecer. Claro, isso ajuda, mas a segurança vem antes do conforto na lista de prioridades da companhia aérea. No caso de você precisar deixar o avião em caso de emergência, as luzes fracas da cabine facilitarão o ajuste dos olhos à escuridão durante a noite. E os comissários de bordo não pedem para você levantar a cortina da janela para apreciar a vista. Eles precisam ver qual lado do avião é mais adequado para uma eventual evacuação de emergência. O ambiente do avião deixa você mais emotivo. Sim, deixa mesmo. Uma pesquisa realizada no aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, descobriu que as altitudes deixam os passageiros mais emotivos. Mesmo que você não tenha medo de voar, chegar ao aeroporto e passar por toda a segurança e longas filas pode ser fisicamente cansativo. Depois, vem as mudanças na pressão atmosférica, o ar seco e muitas vezes a turbulência. Há também o componente emocional de se despedir das pessoas queridas e o ambiente do avião com sons desconhecidos. Tudo isso junto amplifica suas emoções. A mesma pesquisa mencionou que as pessoas têm mais chances de chorar vendo filmes no avião do que em solo. Então, se você me vir chorando enquanto estou assistindo Shrek, é a pressão da cabine, ok? Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.